Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o sistema, começar com o sistema geniturinário, tá certo? E aí a gente começa com algumas alterações do sistema geniturinário, alterações causadas pelo nosso envelhecimento no sistema reprodutor feminino. E aí a gente tem a menopausa, né, onde é uma etapa normal do processo de envelhecimento da mulher, onde os ovários interrompem a liberação dos ovos, né, dos óvulos, e aí os períodos menstruais eles cessam. Na maioria das mulheres, elas passam por esse processo por volta dos 50 anos de idade, embora ela ocorra antes mesmo dos 40 anos, em cerca de 8% dessas mulheres. Em geral, o ciclo menstrual elas se tornam irregular antes do início da menopausa. E aí os ovários eles se tornam menos sensíveis ao estímulo dos hormônios, né, do folículo estimulante, o FSH, conhecido como o hormônio que produz, onde é produzido pela hipófise, né, e tem como função regular e produzir os espermatozoides e a maturação do óvulo durante a idade fértil. E aí, dessa forma, o FSH é um hormônio ligado à fertilidade e à sua concentração de sangue e ajuda a identificar se os testículos e os ovários estão funcionando corretamente. E aí, dos hormônios luteinizantes, o LH, também conhecido como a siglazinha é o LH, é um hormônio produzido pela hipófise, né, que nas mulheres é responsável pelo amadurecimento dos folículos, pela ovulação e a produção de progesterona, né, possuindo um papel fundamental na capacidade reprodutiva da mulher. Nos homens, o LH também está diretamente relacionado à fertilidade, atuando diretamente nos testículos e influenciando a produção dos espermatozoides. E aí, para poder tentar compreender essa diminuição na resposta do organismo, ela produz uma quantidade maior desses hormônios estimulantes dos ovários durante algum tempo. Porém, o nível desse hormônio acaba diminuindo. E aí, os hormônios produzidos pelos ovários englobam diversas formas de estrogênio, progesterona e prolactina, né, que também sofrem uma diminuição. E aí os ovários eles continuam produzindo pequenas quantidades de testosterona e estrogênio. Devido à diminuição dos níveis hormonais, ocorrem alterações do sistema reprodutor. E aí as paredes vaginais elas se tornam menos elásticas, menos enrugadas e mais finas. E aí o tamanho da vagina ela acaba diminuindo. Então há uma diminuição também no tecido genital externo, a atrofia dos lábios, né, e a secreção se torna mais escassas e aquosas. A mulher ela pode apresentar alteração no seu desejo sexual, no libido, né, em sua resposta sexual. Porém, o envelhecimento não impede que a mulher seja capaz de manter ou desfrutar das relações sexuais. Frequentemente, fatores como disponibilidade de um companheiro, sintomas de ressecamento vaginal e fatores psicológicos ajudam a afetar a resposta sexual da mulher mais do que as alterações relacionadas ao envelhecimento. E aí os problemas comuns, a gente tem os músculos púbicos, né, onde perdem os tônus e a vagina. O útero ou a bexiga ela pode sair do lugar, ocasionando um prolapso vaginal, ou prolapso vesical ou uterino. E aí o prolapso se qualquer uma dessas estruturas pode aumentar o risco de problemas em relação à incontinência por estresse, o vazamento da urina. E aí na maioria dos prolapsos podem ser tratados. E aí pode ocorrer uma irritação genitais externas, né, o prurido vulval. E aí as paredes vaginais elas se tornam mais finas e secas, onde pode apresentar uma irritação. E aí o que pode tornar a relação sexual incômoda para algumas mulheres, que é a dispareunia, né? A assistência de enfermagem ao idoso, as vaginas normais, elas sofrem algumas alterações, onde há um aumento de risco de infecção vaginal por leveduras, e aí os sintomas decorrentes dessa irritação vaginal ou da infecção vaginal por leveduras podem ser tratadas. E aí o risco de osteoporose é maior em mulheres com idade avançada e isso deve ser
Isso deve-se em relação à parte da diminuição do nível de estrogênio. Como prevenção, a gente tem a lubrificação adequada, né? O lubrificante solúvel em água, que pode ajudar a prevenir onde as relações sexuais não sejam dolorosas. Em alguns casos, é recomendado o uso do estrogênio tópico, né? Que é aplicado dentro da vagina, que é em forma de pomada, para ajudar a manter a estrutura dos tecidos vaginais. As alterações sexuais estão relacionadas mais frequentemente aos fatores que não têm a ver com o processo do envelhecimento, tá certo? Nas alterações causadas no sistema reprodutor masculino, ocorre principalmente nos testículos, tá certo? E aí, diferente das mulheres, eles deixam de ser férteis de forma abrupta, né, como a menopausa. Os homens não sofrem nenhuma alteração súbita em sua fertilidade. Ao contrário dessas alterações, elas apresentam graduativamente. E aí, como eu disse, elas geralmente ocorrem principalmente na parte dos testículos, né? Então, o tecido testicular ele diminui. O nível de hormônio sexual masculino, que a testosterona, permanece inalterado ou apresenta uma redução mínima. Os tubos que transportam os espermas pode ocorrer de tornar-se menos elásticos, né, chamado de processo de esclerose. E aí os testículos eles continuam produzindo esperma, mas em menor quantidade. E aí a gente tem o epidídimo, né? As vesículas seminais e as glândulas prostáticas, elas perdem um pouco de suas células superficiais, mas continuam produzindo líquido que ajuda a transportar o esperma. E aí alguns problemas comuns, a gente tem a impotência, né? Que pode ser uma preocupação para os homens que envelhecem, e é normal que as ereções ocorram com menos frequência quando o homem era jovem. Em geral, o homem mais velho tem uma capacidade menor de apresentar ejaculações repetidas. Entretanto, a impotência está frequentemente relacionada a algo mais simples, que é o fator do envelhecimento. E aí, alguns medicamentos especializados na utilização desse tratamento dessa hipertensão, outras condições determinantes, pode fazer com que o homem seja incapaz de ter ou manter uma ereção suficiente. Tá certo? Na hipertrofia prostática, pode acabar interferindo na micção, né? Pois a próstata ela aumenta e aí bloqueia parcialmente o tubo do dreno da bexiga, que é a uretra. E aí as alterações nas próstatas, elas predispõem os homens de idade mais avançada a infecções do trato urinário. E aí, se a bexiga for incapaz de drenar a urina adequadamente, pode ocorrer um refluxo vesículo-uretral, né, que é o regresso da urina aos rins. E aí pode ocasionar uma insuficiência renal, podendo ocorrer infecções ou inflamações nas glândulas prostáticas. No câncer de próstata, o mais comum em homens de idade avançada e é uma das causas mais frequentes de morte de câncer nos homens. O mesmo ocorre quando o câncer de bexiga, que também apresenta uma frequência em homens de idade avançada, onde tem uma possibilidade também de se desenvolver como câncer testicular. Porém, ele é mais comum em homens jovens. E aí eu trouxe para vocês também as incontinências urinárias, as causas e as consequências. Onde a incontinência urinária é a perda involuntária da urina, né? Então, para muitas pessoas, é uma forma de constrangimento. E aí, para poder compreender a incontinência urinária, a gente tem que compreender o processo da micção, que é a urina. Então, a micção, ela explica, os especialistas explicam que é controlada pelos nervos e pelo músculo do sistema urinário. E aí, o trato urinário, ela inclui os rins, os quais filtram o sangue, né, e excreta os produtos finais do metabolismo do corpo com a urina. Os ureteres, né, que são tubos que conduzem a urina dos rins à bexiga. Temos a bexiga, que é o saco que serve de reservatório da urina. E a próstata em homens, que é as glândulas envolvidas na produção de sêmen. E a uretra, que são tubos que conectam a bexiga ao exterior do corpo.
Quando você não está urinando, os músculos dos esfínteres externos e internos da uretra também mantêm o tubo uretral fechado. E aí, pequenas quantidades de urina são continuamente esvaziadas na bexiga pela uretra a cada de 10 a 15 segundos. Em seguida, a urina ela acumula na bexiga e quando a bexiga está cheia, o cérebro envia sinais para o músculo da bexiga contrair e aí aqueles músculos da uretra relaxam, permitindo então em que ocorra essa micção. E a incontinência ocorre quando o estoque e o esvaziamento da urina da bexiga não funcionam de maneira coordenada. Essa falta de coordenação entre o processo de estoque e esvaziamento é devido ao mau funcionamento dos nervos e do músculo da bexiga juntamente ou da uretra. E aí, em mulheres, a incontinência pode estar causada pela perda do suporte da bexiga e da uretra. E aí, é importante a gente ter esse controle e fazer um tratamento que, depois que eu falar sobre isso, a gente vai falar sobre alguns exercícios para poder estimular e fortalecer a musculatura pélvica dessa mulher. E aí os tipos, a gente tem a incontinência urinária, ela é classificada em tipos diferentes de acordo com o problema, onde se baseia na causa e na condição. Então, a incontinência transitória é uma causa reversível que pode ser determinada, mais da metade das pessoas idosas com incontinência tem uma causa reversível. E aí essas causas incluem infecção urinária, constipação intestinal, algumas medicações, doenças agudas, mobilidade restrita, desordens psicológicas, inflamações da bexiga, a retenção urinária e as desordens hormonais podem ser uma das causas, tá certo? E aí, quando uma causa reversível não pode ser determinada, é classificada como incontinência persistente. Então, é importante notar que na maioria dos pacientes, a incontinência persistente pode ser melhorada com o tratamento apropriado. Os tipos de incontinências persistentes são a incontinência de estresse, no qual pequenas quantidades de urina são permitidas quando você tosse, espirra ou faz qualquer atividade repentina, que aumenta a pressão dentro do abdômen. Os tipos mais comuns de incontinência na mulher é a urge-incontinência, que refere-se à inabilidade em atrasar a micção quando você sente que a bexiga está cheia. A incontinência por transbordamento é no qual a bexiga enche em excesso e pequenas quantidades de urina vazam sem qualquer aviso. E a incontinência mista, que é quando ocorre uma combinação de todos os tipos de incontinência citados acima. No tratamento, alguns tratamentos disponíveis incluem a medicação, que trata a incontinência, melhorando a função dos nervos e os músculos da bexiga ou uretra. A terapia comportamental, algumas mudanças no comportamento, estilo de vida, assim, visando a incontinência. O restreitamento vesical, urinar em um horário marcado, a parte da fisioterapia com exercícios para musculatura pélvica e perianal, os procedimentos cirúrgicos, né, que são usualmente recomendados em casos mais graves de incontinência, são usados para reparar lesões, anormalidades ou mau funcionamento dos músculos ou tecido do trato urinário. E aí, se os tratamentos médicos ou cirúrgicos falhar, a alternativa que se assegura um bem-estar ou conforto para o paciente. Entre elas, algumas alternativas é o uso do absorvente, as fraldas descartáveis, ou a isenção de um pequeno tubo, um catéter, né, para poder ter a parte de drenar a urina da bexiga. E aí, esse equipamento externo pode ser coletado a urina, e aí a gente consegue fazer esse tratamento mais eficaz, tá certo? Nas alterações do sistema endócrino, a gente tem alguns hormônios. E aí os hormônios, eles podem ser entendidos como substâncias que agem como mensageiros, né? Levando informações às células e determinando
o direcionamento de sua performance, né? Aumentando ou diminuindo o trabalho metabólico. Os hormônios eles interferem em uma das várias funções cerebrais, né? Onde ativando as enzimas, regularizando a permeabilidade das membranas, regulando as funções nucleares. Então, com o envelhecimento, ocorre a diminuição da síntese determinado por hormônio, principalmente o hormônio de crescimento, o estrogênio, o dehidroepidrosterona, cujos níveis são serídicos, servem como indicador de grau de envelhecimento, e em menor grau os hormônios das tireoidanos ou das testosteronas. As causas mais comuns do declínio hormonal é a diminuição da mensagem, né, que o sistema nervoso central envia às glândulas, bem como o próprio envelhecimento glandular. E aí o GH, que é o hormônio de crescimento, ou somatrófino, produzido na hipófise anterior, seu funcionamento ele é regulado por dois hormônios, né, o hipotálamico ou o hormônio regulador. E aí ele promove sua liberação a somatostatina, que promove a inibição, promove sua inibição. E aí seu maior pico diário ocorre entre a fase do sono, tá certo? O GH ele é considerado o hormônio anti-envelhecimento, pois ele sabe que tem uma reposição desse hormônio que promove uma reversão parcial, e aí tem as funções do organismo, como melhorar o seu rendimento cardíaco, a parte da massa, da força e da massa muscular, da pele, do hormônio, do humor, da memória e das funções sexuais. E aí, já o DHEA, que é esse de baixo, que tem um nome bem esquisitozinho, eles são produzidos pelo córtex, né, na suprarrenal. E aí ele é diminuído, né, com o envelhecimento, sendo inclusive utilizado como marcador biológico, né, do envelhecimento. E aí seus níveis baixos surgem em graus avançados de arteriosclerose, então tem uma maior probabilidade de doenças cardiovasculares, tumores malignos, declínios de funções cerebrais e o surgimento de síndrome metabólica, né, que é a resistência à insulina. Nos estrogênios, frequentemente está relacionado à função reprodutiva das mulheres, né? Esquecendo que sua importância da ação límbica, né? E aí o cérebro possui uma grande quantidade de receptores estrogênio. Então, eles são responsáveis pela função do comportamento sexual, pela memória, como a doença de Alzheimer. E a diminuição da produção dos estrogênios interfere não somente no sistema reprodutor feminino, na parte da atrofia, mas também no sistema urológico, né, que é a incontinência urinária, tá certo? A testosterona, um declínio de testosterona no envelhecimento, ele é multifatorial. Então, tem inúmeras alterações testiculares ocorrendo no envelhecimento, como a diminuição do peso, a redução das células, a parte dos depósitos de pigmentos. Então, o principal motivo da baixa produção decorrente da idade, né? Então, se dá por alterações no eixo do hipotálamo. E aí, a gente tem o somatostina, que é um peptídeo, né, onde ela tem uma estimulação da produção do FSH e do LH, e a inibição desse hormônio ela inibe a liberação dos hormônios de crescimento e da prolactina. Nos hormônios luteizantes, produzido pela adenohipófise, né, um estímulo do hormônio regulador. Tem um estímulo trófico, né, onde as células estromas ovarianas possuem receptores para o LH e são produzidos principalmente pela testosterona. Eu trouxe para vocês que não tem na
na apostila, mas eu achei interessante vocês saberem a parte das vacinas. E aí a gente tem 8 tipos de vacina que são recomendadas para os idosos, né? A influenza da gripe, que previne a infecção pelo vírus da influenza, né? Que causa a gripe, é indicada anualmente. E aí é recomendado uma dose anual. Ela é contraindicada em pessoas que têm uma alergia grave a algum componente da vacina ou da dose anterior. Está disponível no SUS para maiores de 55 anos. A gente tem as vacinas pneumocócicas, né, que previnem as doenças causadas o tipo 13 e o 23, de tipo de pneumococos, especialmente a pneumonia, a meningite e a sepse, né, que são infecções generalizadas. E aí a pessoa toma a partir dos 60 anos e deve ser aplicada de rotina. As doses, ela se inicia pela vacina pneumocócica 13, em seguida uma dose da 23, e aí 12 meses depois tem uma segunda dose da 23, tá certo? Ela é contraindicada para pessoas que têm alergia a algum componente da vacina, e ela só está disponível nos sistemas privados, tá certo? A vacina herpes zoster, ela previne contra o herpes zoster, né, que pode evoluir para uma neuropatia. E aí esse vírus é o mesmo vírus causado da catapora, tá certo? E aí é muito comum que apareça quando a pessoa já está em uma idade avançada, já está na idade idosa, e aí a vacina é recomendada mesmo para aqueles que já desenvolveram a doença. Nesse caso, a gente tem que ter um intervalo mínimo de 1 ano entre o quadro da doença até a aplicação da vacina. Então, se eu tive o herpes zoster agora, daqui a 1 ano eu posso tomar a vacina, tá certo? Ela é somente uma dose, e aí ela está disponível apenas nos serviços privados. A vacina DTP ou DTP-VIP e DT, ela previne, a DTPA previne a difteria, o tétano e a coqueluche. A DTPA-VIP previne a difteria, o tétano, a coqueluche e a poliomielite. E a DT previne apenas a difteria e o tétano. E aí a vacina está recomendada para aqueles que já tiveram coqueluche, para os idosos que pretendem viajar para países nos quais a poliomielite é predominante. Então, recomenda-se que a DTP é combinada com a poliomielite inaditiva. E aí, temos o reforço, né, a cada 10 anos da DTPA. E aí, no esquema de vacinação básico incompleto, uma dose da DTPA a qualquer momento. E aí, completa a vacinação básica com 2 doses da TP. Os não vacinados ou que não têm um histórico de vacina desconhecido, a gente tem uma dose de DTPA e 2 doses de DT no esquema de 0, 2, 4 e 8 meses. E aí ela está disponível no SUS apenas a DTP, gratuitamente. As vacinas DTPA e DTPA-VIP estão disponíveis apenas nos serviços privados. A vacina da hepatite A, que previne contra a infecção causada pelo vírus da hepatite A, que acomete o fígado, deve ser aplicada em situações de exposição ou surto. É recomendado 2 doses no esquema de 0 e 6 meses. Não é indicado para quem teve alergia e está disponível apenas nos serviços privados de vacinação. A vacina da hepatite B, ela previne a infecção do fígado, né, causada pelo vírus da hepatite B. É recomendado para fins de rotina. As doses são 3 doses no esquema de 0, 1 e 6 meses. E aí elas estão disponíveis tanto no SUS quanto nos serviços privados. A vacina da febre amarela,
ela confere proteção contra a febre amarela, né, uma doença viral potencialmente grave. E aí é indicado para os idosos que não foram previamente vacinados e residem em áreas de risco. E aí é recomendado também atualmente uma dose. A gente não deve tomar, mesmo que seja raro, em casos de risco aumentado, em eventos adversos da gravidade da vacinação em indivíduos maiores de 60 anos. E aí a gente, quando tem esses riscos, mesmo sendo raro, a gente não indica a vacinação. Ela está disponível tanto no SUS quanto nos serviços privados. As vacinas meningocócicas conjugadas ACWY e AC, que previnem as meningites e infecções generalizadas causadas pelas bactérias meningocócicas dos sorogrupos A, C, W e Y, ela é indicada apenas durante surtos e viagens para áreas de risco. Apenas uma dose é necessária. Está disponível para pessoas acima de 60 anos nos serviços privados de vacinação. A vacina da tríplice viral, o sarampo, cachumba e rubéola, né, as doenças que ela previne, é indicada em situações de risco aumentado. E aí, apenas uma dose é necessária e a imunização é contraindicada em pessoas imunodeprimidas. Está disponível para pessoas acima de 60 anos, apenas nos serviços privados, tá certo? Então é isso, meus amores, a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigada!